Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, o comportamento do pneu quando o pneu está com pressões indevidas, né, e vamos falar também da nomenclatura e do tipo de pneu, tá bom? Então para a aula de hoje vocês fazem uma síntese falando um pouquinho dos 4 modelos de pneu que eu vou apresentar aqui para vocês. E o que quer dizer aí um pneu, eu vou colocar escrito, tá? Vou chutar aqui um nome qualquer, mas um 9570 R16, tá? Possa ser que aí no Google Class não esteja esse nome, né? Um 9570 R16, mas eu vou fazer o possível aí para poder recordar, tá? Bom, o pneu então, como vocês sabem, ele precisa ter algumas nomenclaturas, né? E ele, na verdade, não tem apenas uma, mas ele tem diversas, né? Essas nomenclaturas, elas inserem, né? Ou, por exemplo, informam diâmetro externo, diâmetro interno, altura da seção, largura do aro, raio estético e por aí vai, né? Porém, mesmo com todas essas informações, né? Homologação, largura, tipo, perfil, diâmetro, símbolo e fabricante, e se é o pneu reforçado ou não, a gente tem uma quantidade reduzida em que essa é fundamental para o nosso conhecimento, tá? Então, o que eu quero dizer é que não necessita você saber todas essas informações, né? O fundamental, né, e o mais importante é que você saiba esse jogo daqui, né? Essas informações geralmente são informações que elas vêm em sequência, tá? Então, um pneu, por exemplo, ele é denominado e ele é conhecido, né, quando a gente conhece, né, essa sequência numérica, né, com letras e números, na verdade. E essa sequência ela faz menção, por exemplo, né, vamos supor aí o pneu, né, que eu falei 19555R1687V. Né? Esse pneu que é um 9555R16, ou poderia ser 20550 R18, ou podia ser 165 60 R14, né? Essas informações aqui em sequência, elas fazem menção ao seguinte: o primeiro número, né, as 3 primeiras casas, é o tamanho em milímetros da banda de rodagem, ou seja, necessariamente a parte que entra em contato com o solo, tá? Geralmente, eu não vou nem dizer a você geralmente, eu vou dizer a vocês que sempre, porque eu realmente não me lembro nenhuma situação de pneu que não venha isso. Então, depois desse 195, né, depois do tamanho em milímetros da banda de rodagem, vem uma barra, e após a barra a gente tem esse valor de 55, né? 55 representa o perfil ou a altura aqui do pneu, tá? A altura desta seção. Só que, né, existe um porém nesse momento em que esse 55 ele não é 55 milímetros, tá? Esse 55 ele representa 55% de 195, estão entendendo? Então o primeiro número é 195, que são 195 milímetros, que representa a banda de rodagem, e os 55 que vão representar a altura do pneu, né, eles na verdade está em porcentagem. Então 55% de 195 é o valor aqui da altura do pneu, do perfil do pneu, tá? O R, né, significa que o pneu ele é na estrutura radial. O 16, né, é o tamanho do diâmetro interno do pneu, para que a gente consiga montar ele em uma roda. E os dois últimos, né, que não são tão comentados, mas são muito importantes, são os índices de carga e de velocidade, né? Então 87 não quer dizer que esse pneu ele só carrega 87, sei lá o que você está pensando, gramas, quilos, toneladas, tá? Quer dizer que ele é caracterizado por um índice 87. Então você vai na tabela buscar no índice 87 qual é a quantidade de carga que esse pneu vai suportar. E a letra V da mesma forma. A letra V você vai na tabela de índice de velocidade e vai procurar qual é a velocidade máxima que esse pneu ele consegue atingir, tá certo? Então é assim que se faz a leitura aí de um pneu, né? Aí se eu tiver aqui um pneu 260 R18
quer dizer que eu tenho 200 milímetros de banda de rodagem, 60% de 200 milímetros, né, que vai ser aí quanto? 120. Então 120 milímetros vai ser a altura do pneu. R, porque ele é caracterizado, fabricado de forma radial. Aí eu falei 18, não foi? Então 18 é o diâmetro interno do pneu. E aí eu podia ter aqui, sei lá, 72W. Então eu teria que buscar na minha tabela para saber o que quer dizer o 72, né? Qual é o peso que o pneu suporta, e no W qual é a velocidade máxima que esse pneu ele consegue atingir. Beleza? O perfil, como eu antecipei a vocês, né, nada mais é do que a altura do pneu, ou seja, essa seção aqui do pneu, né? Então o perfil ele representa uma relação percentual entre a altura e a largura da seção. Por isso que ele vem lá como porcentagem, né? 55, 50, né? Que é a porcentagem. E ele tem uma influência direta no comportamento do veículo, né? Principalmente aí em estabilidade e conforto, né? Então conforto e estabilidade estão ligados, né, diretamente ao perfil do pneu. Por que ligados diretamente ao perfil do pneu? Vamos comparar essas duas imagens aqui em cima. Vou deixar a imagem um pouquinho maior para a gente ficar mais fácil da gente perceber o que é que eu quero com isso. Observem que esse tipo de pneu aqui, né, é um pneu denominado de perfil baixo, né? É um pneu em que a parte do solo está aqui e o pneu ele vai até aqui. Então perceba que a altura do pneu ela é bastante reduzida, não é verdade? É um pneu que ele é um pouco mais estético, né? Ele caracteriza a atenção muito mais para o conjunto da roda do que necessariamente para o pneu, para a parte preta. O pneu ao lado já não é um pneu com um perfil tão baixo, é um pneu que seria o perfil intermediário, o perfil utilizado aí no dia a dia para os outros automóveis. Perceba que é um pneu que, né, em comparação com o de cá, tem um perfil bem maior, né? E que, analisando apenas o lado estético, não é um pneu que direciona todas as atenções para as rodas. Mas o que é que esses dois têm a ver com o conforto, né, e com a estabilidade? Vamos avaliar um de cada vez. Quando a gente fala de conforto, né, observem que por esse pneu aqui ele ter um tamanho maior de perfil, ou seja, ele ter uma altura maior em relação ao solo, essa região aqui, principalmente essa região em curvas, né, vai ser uma região bastante fragilizada, ou seja, como o pneu ele tem um perfil alto, ele tem uma altura alta, né, quando a gente faz curvas muito rápidas, né, e quanto mais a curva rápida e mais fechada, mais vai ser o aumento da força G, consequentemente maior deformação vai acontecer neste tipo de pneu. Então, um veículo que é destinado a uma competição, né, não consegue utilizar pneus com perfis muito altos, porque isso vai influenciar diretamente na sua estabilidade. Ele não vai conseguir executar essas manobras de uma forma segura, né? Então, a gente tem que adotar um perfil ou a gente tem que adotar um pneu com um perfil baixo, para que a deformação realizada por essas forças G quase que não seja sentida, né? Já que esse pneu aqui, ó, por ele ter uma altura muito menor, ele vai ser um pneu mais duro, então a borracha não vai ser tão suscetível, né, a deformações. Por um outro lado, observe-se que se agora nós analisarmos apenas a parte de conforto, percebam que o pneu ser maior e poder deformar é uma coisa boa no que diz respeito ao conforto. Por quê? Porque ele não vai ser um pneu tão duro, vai ser um pneu mais mole ou mais macio e, consequentemente, vai conseguir absorver maiores oscilações do solo. Aí já não estou mais falando em curvas, tá? Estou falando no trânsito normal, no trajeto normal. Diferente do lado de cá, né? Esse tipo de pneu, por ele ser mais duro, ele, né, passa muito mais vibração e interferências para a carroceria do que as absorve. Então, numa comparação direta, né, este aqui é muito mais utilizado visando o conforto. Bom, vocês na vida de engenheiros, né, vai depender do tipo de veículo que vocês estão desenvolvendo, né? O veículo que hoje vocês fazem é um veículo que ele é destinado para a parte de competições, né? É um veículo super esportivo. Então você vai estar optando por pneus com perfil mais baixo, né? O tipo de veículo que você faz é um veículo para ser utilizado no dia a dia, né, na rua,
né, em situações em que você não tem altas velocidades nem altas curvas, então você vai estar utilizando um pneu com perfil adequado, né, que seria intermediário ou mais alto, tá bom? Inclusive, já que a gente tocou nesse ponto de fabricação de carro e projeto de carro, tem até um filme bem legal, bem interessante, não é um filme tão novo, né? Mas é o filme Ford versus Ferrari, tá? Aí vocês aí que conhecem mais do que eu, caso alguém tenha interesse em assistir, procura aí pelos torrents da vida, né? yts.ag, um site bom aí de torrent, e consegue baixar, tá? Um filmezinho bem legal, fala um pouquinho só, né? Que a história não é voltada nisso, mas fala um pouquinho de preparação de automóvel, né? E por aí vai. Bom, como eu falei então anteriormente, os pneus com perfis mais baixos, por exemplo, eles permitem obter melhor performance em alta velocidade, né, e capacidade de carga. E esses flancos mais curtos, sua flexibilidade vertical e lateral ela fica reduzida, impedindo que se deformem muito, né, o que é favorável para uma boa estabilidade direcional, principalmente em curvas em alta velocidade. Né, mas essa menor flexibilidade, por outro lado, torna o pneu mais duro e, consequentemente, menos confortável, tá bom? Aqui a tabelazinha daquele índice de carga que eu falei com vocês. Eu acho que aquele número era 84 lá em cima, não foi? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Cadê, meu Deus? 87. Então esse pneu aqui que é 87, ó, ele consegue suportar 545 quilos, tá? Como você usa 4 pneus, você multiplica os 545 vezes 4, né? Vai dar 2.000 quantos? 2.180, né? Então 2.180 quilos. Aí você vê nas suas contas aí, quando você for substituir o seu pneu, se é um peso aceitável. Você pega aí o peso do automóvel, o peso de 5 passageiros, desculpe, e a mala cheia, né? E você faz uma conta aí para ver se o seu veículo, se o pneu que você escolheu vai conseguir suportar o peso aplicado, tá? Já que eu toquei nesse assunto, né, vamos supor aí que você esteja trocando o pneu aí de seu Uno Mille, né, e aí você tem analisar apenas o índice de carga, tá? Então você tem um pneu que ele é do tipo 60, vou pegar aqui um valor fechado para facilitar. Você tem um pneu que ele não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá 60 e não sei que lá, não sei que lá 90, né? Qual você deveria escolher? Né? Claro que você deve escolher aquele que atende às suas necessidades. Então, se você utiliza o veículo, né, com todas as pessoas, né? Então, sei lá, o carro pesa 1.500 quilos. Você utiliza mais 5 pessoas, cada uma, sei lá, pesando 100 quilos. Então, 1.500 com 500, 2.000. Vamos botar mais uns 200 quilos na mala. Então, 2.200 quilos, né, é o peso total que a gente vai ter sobre aquele veículo. Perceba que 4 pneus, né, de 250, eles não vão ser suficientes, porque 4 pneus só vão suportar 1.000 quilos. Né? Só que esse daqui, ó, de 600, vão suportar 2.400. Né? Então esse pneu aqui, ó, 90, ele vai conseguir garantir aí todo o peso aí que você vai, toda a sua carga que você vai colocar sobre aquela carroceria, né? Professor, mas vamos supor que meu pneu, eu olhei aqui, tive a curiosidade, meu pneu é um número 84 e agora quando eu vou viajar com minha família e aproveitar o feriadão, eu estou colocando muito mais peso do que deveria, né? O que é que vai acontecer? Né, o pneu vai explodir, né, o pneu ele vai ter algum tipo de problema, né? Perceba que o pneu, na verdade, não é que ele vai explodir, tá? Mas o comportamento dele vai ser reduzido. Pode ser um comportamento reduzido que no final das contas não interfira na dirigibilidade, estabilidade nem economia de combustível, como também pode ser uma situação em que você colocou tanto peso, né, no seu automóvel, que quando passou por um buraco, por uma lombada, o pneu ele fez uma bolha ou explodiu, tá? Então, tudo vai, na verdade, né, de quão longe você está. Né? Se os seus pneus eles suportam 1.500 e você está com 2.500, né, perceba que você entra em uma situação em que não é que o pneu ele vai perder em durabilidade, né, mas ele vai ficar muito mais suscetível a problemas, né, problemas típicos
riscos aí do asfalto, né, buracos, lombadas, do que um pneu e na parte de segurança, né, com as deformações, do que um pneu adequado. Na parte de índice de velocidade, então a gente tem aqueles símbolos, né, aquele que era a letra V, quer dizer que o pneu ele chega na velocidade máxima de 240 km por hora, é uma velocidade bastante aceitável, né? Dificilmente um veículo vai chegar a 240, a maioria dos veículos tem cortes de combustível em 180 km por hora, então um pneu com aquela letra V, ele atende aí ao seu 1 no mili, tá? Bom, a identificação do pneu, nós já falamos, né? Aí tem mais um outro exemplo, um pneu 86H, 86 o índice de carga, né? Corresponde à quantidade de quilos, e o H é o índice de velocidade, que vai corresponder à velocidade que o pneu consegue desenvolver, tá? Saindo um pouquinho dessa parte de nomenclatura, a gente tem a calibração, né, ou a calibragem dos pneus, né? A calibragem dos pneus é importante a gente salientar que ela deve ser sempre seguida com aquilo que é informado no veículo. Então o veículo ele tem uma etiqueta, essa etiqueta ela pode estar presente aqui do lado na hora que você abre a porta. Isso aqui eu esqueci o nome, tá? Isso aqui, mas é o que trava a porta na fechadura. Se ela não tiver aqui nessa lateral, ela pode estar na parte de baixo. E se ela também não tiver nem na parte de baixo nem na lateral, ela pode estar na tampa, pode estar na porta, né, necessariamente na porta e não na estrutura do carro, ou na tampa de combustível, tá bom? É importante que isso seja seguido, né, para evitar que esta situação aqui ocorra. Ou seja, se eu tenho um pneu e que esse pneu eu necessito de 30 PSI na dianteira e 30 PSI na traseira, e você não faz isso, você coloca 20 PSI na dianteira e coloca 40 PSI na traseira, o que é que vai acontecer? Na dianteira que você colocou pouca pressão, veja que na banda de rodagem o pneu não tem todo o contato com o solo. Perceba que a parte central do pneu não entra em contato com o solo, apenas os ombros do pneu. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que você tenha distâncias maiores, né, de frenagem. Além de distâncias maiores de frenagem, você vai fazer com que o gasto de combustível seja altíssimo no seu veículo. Sem falar que os ombros do pneu eles serão desgastados, enquanto que a parte central não vai ser desgastada. Quando você tem um pneu do fundo, como eu falei, com 40 PSI, observe que é o inverso do que acontece com baixa pressão. Com pressão excessiva, né, o pneu ele se comporta como uma flecha aqui na parte de baixo. Então apenas o centro da banda de rodagem entra em contato com o solo e a parte aqui das laterais não entra em contato com o solo, né? Esse caso ele também vai ter um aumento da distância de frenagem, só que neste caso daqui a distância de frenagem é muito maior do que se tivesse com pouca pressão, tá? Aí depois eu explico a vocês num gráfico por que isso acontece. Mas aqui a distância de frenagem se torna muito maior, né? Porque o contato aqui em relação a esse ponto aqui é bastante reduzido. Existem diversas pessoas na rua que falam: coloque uma pressão mais alta no seu pneu porque você vai economizar combustível, né? A quantidade de combustível economizada é tão insignificante que não existe nenhuma lógica para você adotar esse tipo de comportamento em detrimento da sua segurança, tá? Então apenas o centro aqui vai ser desgaste, enquanto, né, o restante do pneu não vai conseguir entrar em contato com o solo. Se você garantir os 30 PSI, toda a banda de rodagem entra em contato com o solo e o pneu então ele opera nas condições em que ele foi previsto, tá bom? Aqui mais um slidezinho do efeito da baixa pressão. Perceba que no meio do pneu, o pneu está aqui, ó, meio que inteiro, você está conseguindo ver os sulcos, porém nas laterais, ó, o pneu ele já está todo desgastado, a gente não tem mais os sulcos do pneu, então a gente tem perda de estabilidade com menor área de contato, desgaste acelerado devido à maior temperatura de operação. Esse é o principal fator que desgasta o pneu, o aumento da sua temperatura, e o desgaste é mais acentuado nos ombros, tá? A baixa pressão, se for utilizada apenas no eixo traseiro, vai provocar um veículo sobreestressado,
ou seja, né, as rodas do fundo perderão aderência em relação às rodas da frente e você está tentando fazer uma curva, o que é que o carro vai fazer? O carro vai rodopiar. Né? E se os pneus forem colocados com baixa pressão na roda dianteira, né, ele vai ter um comportamento subesterçado. O que é que isso quer dizer? Você vai tentar fazer uma curva, os pneus da frente vão perder a aderência e os do fundo vão empurrar, como você não direciona o carro para a curva, né? O pneu do fundo vai empurrar o carro direto para frente, você vai sair pela tangente, tá certo? Como eu falei a vocês, um efeito de uma baixa pressão do pneu, ela provoca uma maior resistência ao rolamento. Esse gráfico aqui, essa lateral aqui está errada, aqui seria 0,0150, 0,0200, 0,0250, tá? E aí perceba que quanto mais você coloca, na verdade é o contrário, quanto menos pressão você tem no pneu, né, quanto mais vazio o seu pneu está, né, 1 atm é a pressão e aqui é 1,8, né, maior vai ser a resistência ao rolamento desse pneu. Então, consequentemente, esse pneu vai consumir muito mais combustível. A direção fica pesada, com perda de capacidade de manejo, e você tem danos à carcaça do pneu com possibilidade de degradação da banda de rodagem, tá? O efeito da alta pressão do pneu faz com que apenas o centro seja desgastado. Então perceba que o centro aqui está totalmente desgastado e as outras partes, os ombros aqui, as laterais, elas não estão desgastadas. Nesta situação a gente tem menor absorção de impactos, o que vai causar desconforto e aí a possibilidade desse pneu bater, né, em um buraco e estourar ou fazer bolhas é muito maior. Você tem um desgaste mais acentuado no centro da banda de rodagem, você vai ter perda de estabilidade e aumento do espaço necessário à frenagem, e você também tem rachaduras na banda de rodagem devido ao estiramento excessivo. Quando você tem um pneu desgastado em apenas um dos lados, na hora que não é no centro, né, é apenas nos ombros, só que em um ombro apenas, né, isso acontece porque você está com um ângulo de camber errado, né? Em alguns casos isso é feito de forma proposital. Isso aqui é um ângulo de camber totalmente negativo, super negativo. Será feito no Japão, né? O pessoal lá tem esses carros meio futuristas e tal, mas assim, isso não foi de concessionária nem de fábrica não, tá? Isso aí o pessoal preparava o pneu, os carros na rua e saíam com os pneus assim. Mas numa situação de problemas na suspensão, né, o que acontece é essa imagem daqui, ó. Veja que essa região aqui, ó, que seria a região de fora isso aqui tá como um ângulo de camber positivo, tá? Que o pneu está deslocado aqui, ó, para o que seria a esquerda, né? Então essa região aqui, ó, que é a região para fora do carro, ela toca muito mais ao solo do que esta de cá que está para dentro do carro, né? E vai fazer com que apenas esse lado seja desgastado, tá? Quando a gente percebe que existe um desgaste irregular sobre a banda de rodagem do pneu, onde a gente não consegue determinar que é apenas em um do ombro, ou em um dos ombros, ou nos dois ombros, ou no centro, né, isso ocorre porque geralmente temos desbalanceamento da roda, tá? Mas a gente também pode ter contaminação química, né, algum óleo ou alguma coisa caiu por cima do pneu, falhas do sistema ABS permitindo o travamento das rodas, né, mas geralmente é o desbalanceamento da roda que provoca isso. Quando temos alguns danos estruturais, seja rachaduras ou bolhas, né, é porque os pneus sofreram um impacto e aí pode ser em buraco em meio fio, e aí geralmente, né, os cordonéis que passam, né, por aqui, naquelas placas que formam um pneu, eles se rompem, deixam aquela região fragilizada e aí o ar consegue, né, pressurizar essa região e por isso gerar essa bolha. Um carro que tenha uma bolha dessa, esse pneu deve ser substituído imediatamente. A chance desse pneu explodir quando você estiver trafegando com o carro, ela é absurda. Imagine que se ele explodir é uma situação muito ruim, mas imagine você em alta velocidade e esse pneu explode no fundo. Ele é um pneu que está na traseira, né? Você não vai ter, você vai ser, como diz o cara lá do UFC, passageiro da agonia, tá? Então, qualquer sinal de bolha, substituição. Um sinal, por exemplo, de rachadura, se a rachadura, né, ou furo não for tão grande, você consegue fazer uma vulcanização.
Se for algo muito grande, aí paciência, aí tem que realmente jogar o pneu fora ou, né, vulcanizar o pneu, colocar ele para ser step, que você usa uma vez ou outra, e tirar o do step e colocar para rodar, caso, né, o pneu do step seja igual ao pneu dos quatro do automóvel, tá? A exposição também prolongada à luz do sol, ela consegue provocar o ressecamento do pneu e consequentemente a deterioração do pneu. Então o pneu, quando ele, né, se você tiver trabalhar numa empresa de engenharia que produz pneus, você não vai deixar os pneus produzidos lá numa, qual é o nome daquilo, meu Deus, no armazém aberto em contato com o sol para você não ressecar, tá? E você dentro de casa vai tentar, né, que às vezes isso não é possível, mas tentar estacionar o veículo em um local que seja coberto para que a gente não tenha uma incidência tão grande, né, da iluminação envelhecendo aí o pneu, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que eu vou comentar rapidamente só o balanceamento, tá? Porque a gente só vai ter, eu acredito que a gente só tenha mais aula da semana que vem. Deixa eu abrir aqui. Hoje é dia 26, né? Então a gente só tem agora a aula do dia 2, tá? Então vou comentar rapidamente o balanceamento, porque senão vai ficar muito conteúdo para a aula da semana que vem, né? O balanceamento de um conjunto pneu e roda, ele provoca vibração excessiva no volante, e essa vibração excessiva ela faz com que, primeiro, não seja confortável de dirigir o carro, e além disso não seja estável, porque dependendo da vibração, né, o volante pode ficar indo para um lado e para o outro sozinho e fazer com que o pneu não tenha a sua direção acertada, né? Isso, para a gente poder verificar o balanceamento, é necessário uma máquina balanceadora. Essa máquina balanceadora, ela tem um braço por onde ela prende aqui o pneu, e ligado a esse braço, pode ser aqui fora ou geralmente dentro da máquina, a gente tem uma célulazinha, uma balança, digamos assim, em que essa balança ela vai verificar as variações de peso à medida que o pneu ele está girando, tá? Existem dois tipos de desbalanceamento. O primeiro é chamado de desbalanceamento estático, né? É um desequilíbrio que provoca uma vibração no plano vertical da roda, ou seja, o pneu ele fica pulando, fica para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? E se torna mais crítico quanto mais você aumenta a velocidade. Então, cada vez que você aumenta mais a velocidade, cada vez mais o seu pneu ele fica pulando. Isso vai ser sentido no volante, tá? Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando o desbalanceamento ele é dinâmico, né, e o pneu não fica mais para cima e para baixo. O pneu ele fica meio que oscilando, né? É como se a gente estivesse olhando, se eu olhar desse ponto para cá, é como se ora essa região aqui estivesse mais próxima a mim, ora mais afastado, mais próximo, mais afastado. E por tabela, né, se esta região estiver mais próxima, a de cima está mais afastada. Quando essa está mais afastada, a de cima está mais próxima. Então perceba que o pneu ele não tem um giro uniforme, né? É um desequilíbrio formado por um par de forças agindo em cada um dos planos do pneu e faz com que a roda oscile lateralmente, né, caracterizando algo chamado de shimmy, né, que também é muito ruim para o motorista. Todos esses dois desbalanceamentos podem ser sentidos no volante. Então, quando o volante fica para um lado e para o outro sozinho, né? Imagine você acelerando a paralela 60 por hora e percebe que o volante está indo para um lado e para o outro, né? Isso quer dizer que a gente tem um desbalanceamento dinâmico, e se ele fica pulando, quer dizer que isso é responsável por um desbalanceamento estático, tá? Para qualquer uma dessas situações, a gente precisa levar uma máquina balanceadora e efetuar o balanceamento do nosso pneu, tá bom? E para finalizar, a gente tem 4 tipos de pneu. O primeiro aqui é um pneu direcional, não é tão utilizado. É um pneu que é caracterizado pelos sulcos terem um formato em V, e ele tem uma seta que representa o sentido de rodagem. Então vejam aqui, eu tenho escrito aqui, ó, rotation, e uma seta aqui, né? Quer dizer que esse pneu ele tem que girar nesta posição, nesse sentido de giro. Ah, professor, mas quando o carro der ré, veja que quando o carro dá ré, ele tem velocidade baixa e ele não dá ré a vida inteira, né? Então ele considera aqui o maior uso do carro, tá? Então deve ser montado na direção conforme a marcação na lateral, né? E se todos os 4 pneus tiverem o mesmo tamanho, deve ser realizado rodízio no sentido vertical, frente e traseira. Os pneus eles podem ser ainda do tipo simétricos. Esses são os mais utilizados, em que as bandas de rodagem o espelho, né, digamos assim, uma da outra, ou seja, é a cópia gêmea.
Então, se dividir aqui no meio, esse lado é exatamente igual ao lado de cá, é espelhado para o lado de cá. Então, possui desenhos e sulcos simétricos, tá? E aí são os pneus mais utilizados. A gente tem os assimétricos, percebam que este lado é diferente do lado de cá. Então, um lado a gente tem sulcos maiores, que é por onde a água passa, e outros a gente tem sulcos menores. Isso é para fazer com que o pneu, ele, ora, funcione melhor em chuva, e ora esteja, né, com funcionamento melhor em pistas secas. Então, é um pneu que possui desenhos diferentes entre o lado interno e externo, né? Geralmente o lado externo possui sulco maior, que é esse lado daqui, que é para poder melhorar a dispersão de água e aumento de dirigibilidade no molhado, enquanto o lado interno tem sulco menor para aumentar a área de contato e melhorar a aderência ao solo, tá bom? As marcas na lateral do pneu identificam qual lado é o externo e qual lado é o interno, ou se você observar aqui, lembrar do sulco, né? O que tiver mais sulcos ou o sulco maior é o lado que vai ser externo, tá bom? E acredito que é isso aí, pessoal, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou deixar essa parte do rodízio para a gente comentar na próxima aula, tá certo? Bom, é isso daí. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Um abraço. Tchau, tchau.